As Escrituras diz assim: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Agora Efésios 5, verso 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor venha de encontro com a nossa necessidade. Fala nos nossos corações e ensina-nos a ser melhores cristãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estou com uma intenção, falei ali com o irmão o diácono, eu comecei a esquecer já as coisas, até os nomes dos irmãos. Irmão Leandro, eu estou com a intenção de tirar cópia desse estudo aqui, incompleto ele, desde o primeiro dia que nós fizemos. Embora o irmão Tiago vai pôr ele no site, mas parece que, não sei se é eu que vejo isso, parece que a maior segurança que nós temos de uma mensagem ou uma escrita, está no escrito. Para mim parece assim, não sei se é assim. Porque você vai lá no site, você pega lá, dali a pouco você esquece. Você vai falar, às vezes você esquece. Não tem como tirar a cópia e está escrito na sua mão. Parágrafo, lugar, eu penso assim. Então, estou com vontade de tirar. Eu pensei em pôr em pendrive pequeno, mas também não vejo muito resultado. Eu vou tirar a cópia dele e não tem condição de fazer para todos, mas para os pregadores, né? Os pastores, pregadores nossos aqui, os nossos, né? Do nosso campo. E para eles, para vocês ter noção do que a gente está ensinando, senão fica um ensinamento. O pastor falou isso, e às vezes a gente torce, às vezes, um certo sentido. Você, o pastor falou assim, porque na expressão, um entende uma coisa, outro entende outra. O escrito não muda. O escrito não muda. A vantagem que nós temos das mensagens do irmão Branham é que ela está 1.200 e 1.179 mensagens escritas, né? Não muda. A escrita, você copia 10 vezes, é a mesma mensagem. Você fala, as pessoas mudam a palavra. Então vocês vão notar, nós aprendemos a diferença de Cristo com Jesus. Muitos anos já, eu vejo que as pessoas não têm esse discernimento dessas duas naturezas, de Cristo e de Jesus. Bom, o que é Cristo? Antigamente, a gente até pensava que Cristo era o sobrenome de Jesus. Que é Jesus Cristo, todo mundo tem sobrenome, né? Nome, sobrenome. Aí no começo, quando eu não sabia nada, deve ser o sobrenome de Jesus, Cristo. Bom, aí você vai indo até que você vai aprender realmente o que é. O que é Cristo? Irmã, a mãe do Marquinhos, o que é Cristo, irmão? A senhora escreveu aí? Não, fala se a senhora souber, se não souber, não sabe, não gravou. Pois é. O que é Cristo, irmã? Qual que é?
Tá indo. Irmão Jair, o que é Cristo? Eu escrevi aqui, pastor, a unção de Jesus. Tá, pode. Hã? Não, aí, agora a senhora deixa quieto. O que é Cristo, irmão Marquinhos? E o que é a unção? A teofania pessoal, impalpável, está em Jesus. Bateu, está marcado, né? É isso que eu quero, que vocês marquem para não esquecer. Agora, eu te pergunto, o que mais que é Cristo? Irmão Natanael. É uma sequência. Irmão Genival, o que você entende por Cristo? Tudo bom. Mas eu vou detalhar para vocês entenderem bem completo. Porque essa palavra, Cristo, ela é grega. Ela não é português, ela é grega. Ela é um pretérito. Quer dizer, o que é pretérito? Pretérito é passado. Cristo, passado. Então não tem conjugação, ele não é verbo para conjugar. Você não põe Cristo no presente, Cristo no futuro, está entendendo? Isso é para você, esses meninos que estão estudando aí, observa isso. Não tem Cristo no futuro, Cristo no presente, só tem Cristo no passado, porque ele é um pretérito. E ele não é verbo. Então ele é substantivo. Então você não conjuga substantivo. Então, há alguma especulação na nossa mente para entender então o que é isso aí. Porque os teólogos eles observam pelo pretérito. Então foi ungido. Você coloca ungido quando você transforma ele de grego para o português. No português que é ungir. Cristo é ungido. Aí ungido, você coloca ele, você transforma ele no verbo, você põe presente, futuro, ungir, ungido, ungirá, está entendendo? Você conjuga ele, porque você passou por verbo, mas você passou por português, não passou no grego, você não conjuga. Quando você leva no hebraico, ele é Messias. Messias também não é verbo. Está entendendo? É isso que trouxe muita dificuldade às transformação das línguas. Ele não é verbo. Pode ver que no Velho Testamento não tem Cristo. Você não acha Cristo no Velho Testamento. Se você achar, manda lá para mim, que eu vou ver se eu acho o fundamento. Lá no Velho Testamento tem Messias. Eles esperavam o Messias, que é o hebraico. Quando o grego pegou e transformou em Cristo. Então, você fala, isso precisa? Não, vocês devem saber, sim, não precisa. Não precisa saber, não necessita para ser salvo saber. Eu já vi pastor dizer, não, para ser salvo não precisa aprender nada disso, não. É lógico, ser salvo é só crer. Mas se você só crer, se não tivesse outros crendo, torcendo a sua crença, né? Se você só cresce, não, eu creio na mensagem do profeta, tudo bem, é o que você precisa, só crer. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, tá bom, é o que você precisa, só crer. Mas se não tivesse alguém, o diabo estivesse mexendo para tirar a sua crença, você não precisava aprender mais nada, só crer. Mas como o diabo está tentando mudar a sua crença, então você tem que conhecer a verdade. Jesus falou assim, conheceis a verdade e a verdade vos libertará.
Está entendendo? Então nós precisamos, principalmente os que têm felicidade de quem, é uma expressão ruim, mas felicidade de quem é bobo. Porque o bobo não precisa saber nada, ele é salvo naturalmente, os pobres de espírito, que a Bíblia fala. Deles é o reino dos céus. Mas você queria ser bobo? Ninguém quer, né? E nem que a gente queira ser. Será que é o meu? Ei, mas não é o meu. Leva para lá, irmão, faz favor. Leva lá para a Terezinha, porque eu não quero atender isso aí. Eu esqueci de desligar. Então, eu sumi o que eu estava falando. Ninguém quer ser bobo. E você não é bobo por querer. Ninguém é bobo por querer. Ninguém, nunca vai ser. Você é consciente. E todo consciente, ele tem raciocínio. Ele julga. Então, nós temos a mente de Cristo, se somos nascidos de novo. Vamos ver. Então, Cristo, usando essa expressão Cristo, o profeta nos mostra que Cristo também é o Cordeiro. O Cordeiro é Cristo. Bom, o Cordeiro não é o Cordeiro que nós temos aqui da terra, porque é o Cordeiro antes da fundação do mundo. Então não é o Cordeiro da terra. É a teofania do Cordeiro da terra na pessoa, mudando do Cordeiro animal para o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Dá para entender essas expressões? Porque o Cordeiro aqui, o animal aqui, o Cordeiro, ele não tem teofania para Deus ver ela lá. Mas Deus tinha a imagem. Deus tinha a imagem. A imagem, para vocês entenderem, nós pegamos imagem como essas estátuas que tem, a imagem de santo fulano, a imagem de santo ciclano. Não, imagem é tudo que você imagina. É uma imaginação, é a imagem. Por isso que o homem é feito à imagem de Deus. O que Deus imaginou em ele ser, ele fez o homem igual. Entendeu? Então, essa imagem, Deus tinha essa imagem do animal. Deus sabia por presciência que instinto teria esse animal, como o instinto dele era, como ele servia para ser sacrifício. Porque se você olhar o instinto de um cordeiro, é uma coisa estranha. É uma coisa estranha, muito manso, muito. E nem se lidera para comer, precisa alguém liderar ele para comer. Quer dizer, Deus lá, antes de existir terra, pó de terra, antes de existir sol, antes de existir tudo, ele viu essas coisas. A presciência de Deus viu tudo isso. Por que ele viu? Porque estava dentro dele. Estava dentro dele e ele viu. Então ele começou a expressar. A primeira expressão que ele fez foi ainda ele não era Deus. É outra coisa que as pessoas não entendem. Ele não era Deus. Deus é ser adorado. Às vezes nós usamos muito a expressão Deus, ó Deus, ó Deus. Não, isso não vale muito, porque Deus tem muito Deus. Deus é tudo que é adorado, é Deus. Vocês sabem disso. Embora que nós escrevemos Deus para o nosso Deus com letra maiúscula e os outros deuses com letra minúscula, mas também é Deus. Está entendendo? Então isso aí, a primeira fase que houve de atribuição, de atributo, de sair, foi lá no grande, vamos considerar que fosse um sol, mas não era sol, porque depois que criou o sol. Mas para vocês terem na mente, coloca um sol na vossa mente, uma bola de fogo. A Bíblia diz que Deus é um fogo. Vamos colocar uma bola de fogo lá.
e dizia assim: esse era o Todo-Poderoso, o Criador, o Todo-Poderoso. Estava naquela bola de sol. Ele não tinha voz, não tinha nada, tudo estava dentro dele. E você só escuta a voz quando você abre. Então a primeira coisa que Deus fez, que o Todo-Poderoso fez, foi o Big Bang, o grande estrondo. E saiu o halo. E esse halo é tão misterioso, esse halo, que até na genética esse halo acompanha. Os médicos já tiraram foto na fertilização, quando o genes encontra com o óvulo, ele dá um tipo de um estrondo, forma-se um halo lá dentro. Eu tinha as fotografias aí, quer dizer, a gente não vai saber se é verdade, mas é o que mostrou, o que mostra, né? E se é verdade, bate com o princípio lá, tá entendendo? Se é mentira, não faz mal, nós estamos pelo menos aprendendo alguma coisa da ciência, mas a ciência às vezes mostra muita coisa que aparece bem, que bate com a verdade. Então, o primeiro grande estrondo, saiu o halo que a ciência chama de logos. Então essa palavra logos, às vezes as pessoas não conhecem muito, mas fala, não conhece, mas fala. Você costuma falar: lógico que é. O que você está falando? Vocês não falam lógico que é? Às vezes fala sem saber o que é lógico. É lógico que é. E não sabe o que é, né? Quer dizer, a palavra logos, ela quer dizer princípio, logo, princípio. A palavra lógico, quando você fala lógico, você está levando na verdade, no princípio. Lógico, logicamente, é isso. É um uso que nós temos no português, às vezes sem saber o que é, mas nós falamos. Então veja bem, ali saiu logos. O que era aquele logos? O profeta mostra na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, aliás, Gênesis, que o logos é o homem, o primeiro homem que Deus criou. Então, aquilo lá não saiu de Deus e diminuiu Deus. Ele foi um atributo de Deus, ele saiu de Deus, mas era o mesmo Deus. Sabe? Aí o profeta mostra numa mensagem que você vai lá no mar, o mar, você está lá no mar, lá longe. Aí você fala: quero levar um pouco do mar em casa. Você pega uma garrafinha assim, põe um tantinho assim de água do mar e traz. Olha o mar aqui, ó. Olha o mar aqui. Você vai, toda a substância que está no mar está naquele frasquinho ali. É a água do mar. Você não pode falar que não é. E falar: não, isso não é. Não, é a água do mar. Está aqui. Então, Deus é um ser que o que sai dele não diminui ele. É ele. Então aquele homem, primeiro homem que Deus criou, antes da fundação do mundo. Se você ler bem a mensagem, por isso que deve ler a mensagem. Se vocês pegar a mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, vocês vão detalhar isso aí, vocês vão ficar cientes disso aí que eu estou falando. Vocês não vão falar que é eu que estou ensinando isso aí da minha ideia, isso é da mensagem do profeta. Eu não tenho ideia para fazer nada disso. Então, esse Logos foi o primeiro homem. Você vê, por que Jesus falou que ele era filho do homem? Ele não falou? Você nunca viu Jesus falar que ele é filho de Deus. Em lugar nenhum na Bíblia. Ele sempre falou que ele era filho do homem, não é? Uai, se nós aceitamos e cremos
que ele não era filho de José, que era o único homem que podia ser pai dele. Nós não aceitamos que ele não é filho de José? Ele não é filho de José, nós falamos que não é e a Bíblia mostra que não é. Mas se ele não é filho de José, que José era um homem, de qual homem que ele é filho? Será que Jesus estava mentindo então aqui na terra? E ele não falou que ele era filho do homem? Para isso veio o filho do homem. O que era o filho do homem então? Era aquele Logos. Era aquele Logos. Aquele Logos é que é a unção. Nós chamamos de unção. E era o Logos. Mas o que era aquele Logos? A pessoa de dentro, que saiu de dentro de Deus. Aquele Logos. Aquela pessoa, aquele homem que saiu de dentro de Deus, veio no ventre da Maria, falou a palavra. Logos não vem da palavra? Falou a palavra. E a Maria achou-se concebida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Logos. O Espírito Santo, Logos, Espírito Santo, Cordeiro, você já está aprendendo. Logos, Espírito Santo, Cordeiro, não é a mesma coisa? Está entendendo que é a mesma coisa? Logos, Espírito Santo, Cordeiro, por enquanto é a mesma coisa. Nós estamos aprendendo que é a mesma coisa. Esse Logos é o Filho do homem, né? Que esse Logos gerou no ventre humano a pessoa física de Jesus Cristo. Está entendendo? Por isso que ele era o primogênito, o primeiro gens de Deus na terra. O Adão não foi o primeiro gens de Deus na terra. O Adão foi o primeiro criatura de Deus, que Deus criou na terra. Mas o primeiro gens foi Jesus. O que é gens? Você pode criar 10 filhos, mas só é filho aquele que sai de dentro de você. O resto não é filho, ele é enteado, né? Que fala, é enteado. Está entendendo? Então, Jesus se tornou primogênito, primeiro gens feito por Deus na terra. Por que Deus fez isso? Porque todo o sangue humano estava perdido, por causa da mistura lá do Éden, da serpente com o ser humano. Toda a carne herdou a corrupção, se destrói. Não é isso que nós cremos? Toda. Então não tinha nenhum corpo humano perfeito na terra, nenhum sangue. Por isso que a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Aí você fica naquilo lá, então a minha carne e meu sangue não herdam o reino do céu. Aí você vai para o brejo, que nem os outros. Porque por que você fala que a sua carne e o seu sangue não herdam o reino do céu? Por que você fala? É porque você não crê no novo nascimento. Porque o seu carne e o seu sangue, que nasceu do seu pai e da sua mãe, esse não herda o reino dos céus. Mas se você renuncia o mundo, descrê nas coisas mundanas, da sistemática religiosa, e passa a crer na palavra de Deus, a palavra que falou no ouvido da Maria: tu és cheia de graça, o Senhor é com você, bendita é você entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. Aquela palavra é aquela palavra que você está escutando. Ela entra dentro do ouvido, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela entra dentro do ouvido e gera um homem novo dentro do seu ser. O homem que você não tinha ele, que perdeu, que Adão e a Eva perdeu lá no Éden, você adquire agora em Cristo. Cristo, que é a unção, a teofania, aquela personagem impalpável, abstrata, que estava em Jesus e saiu. Ela entra dentro de você e você passa a ser filhos e filhas de Deus, irmãos de Jesus.
Nós já aprendemos isso. Eu estou dando um resumo de tudo que a gente aprendeu. Então, veja bem. Nisto é que aquele Cristo, vamos pôr nome no Logos de Cristo, né? Vamos mudar de Logos para Cristo, mas é o mesmo. Está entendendo isso, irmão Marquinhos? Vamos mudar, nós só vai mudar o nome, a substância é o mesmo. Então vamos mudar de Logos, nós vamos mudar para Cordeiro. Porque a Bíblia diz, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como é que pode? É nisso que quando eu era incrédulo, ateu, essas coisas eram o alimento de primeira classe para mim. Era o alimento de primeira classe. Por que era o alimento de primeira classe? Pai, como para um homem carnal, natural, cientista, conhecedor do mundo, como que pode um cordeiro morrer antes da fundação do mundo? Você vai basear isso aí para vocês, pesa isso aí. Se não tem o mundo, como é que tem cordeiro? Se não teve vida na terra, como que tem morte? Isso aí é para vocês acordar da incredulidade. Entendeu? Para acordar da incredulidade. Como que pode? Então, já é um prato feito para debater qualquer crente. Você está louco, rapaz? Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, onde é que você viu isso? Não é? Já pensaram nisso? Então, está aí. Então, por quê? Aí que você tem que reconhecer a onisciência do Todo-Poderoso. Vamos mexer só na onisciência, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Mas vamos falar só na onisciência para nós entender essa parte. A onisciência do Todo-Poderoso. O que quer dizer onisciência? É o único que sabe todas as coisas. Conhece o fim, ele não vê fim. Não existe fim para Deus. Nós é que temos fim. Nós é que vemos fim. O mundo é que vê fim. Deus não tem fim. Ele é infinito, sem fim. Então ele via milhões e milhões de anos antes de agir, da ação dele entrar em cena. Porque às vezes a ciência tem coisa que elas falam, muitas pessoas não acreditam, mas se falar que a Terra tem 50 milhões ou 500 milhões de anos, não tem como você falar, não tem. Eles não têm como provar que tem, mas não tem como você falar que não tem. A Bíblia não mostra quanto tempo Deus levou para criar a Terra. Mostra. Né? Não mostra. Mostra? Não tem. Então, se falar que ela tem 500 mil anos, vamos concordar, porque não está escrito lá que não tem. A Bíblia não mostra quanto tempo Deus levou para criar os céus. Porque ela dá etapa. E criou Deus os céus, não é? E a terra. Ele não diz que criou céus e terra, criou os céus e a terra. Não é isso? Está escrito lá. Então, não se sabe quantos milhões de anos levou para criar os céus. E nem quantos milhões de anos levou para criar a terra. Porque para nós um dia é sofrido, mas para Deus não tem tempo. Ele não tem tempo. Se não tem tempo, não tem caminhada, não tem, é aquilo. Você vê que o seu pensamento não tem barreira. O seu corpo tem, mas seu pensamento não tem. Você pensa uma coisa, eu vou fazer isso. Você está pensando, mas quando você vai fazer, o seu corpo não dá para fazer, não deixa. Quantas coisas que nós fazíamos quando era criança, hoje não faz mais. Não dá. Então, por quê? O nosso corpo é finito. E se você pensar, o seu espírito é infinito. Agora, veja bem,
Mas esse espírito, para viver nesse corpo infinitamente, Deus deu um entre parênteses, um entre meio, deu a alma. Nós vamos futuramente mostrar um pouco sobre isso, mas, por exemplo, hoje, agora nós estamos falando de uma outra forma. Nós não vamos falar do corpo e da alma, mostrar a conclusão. Hoje não pode ser isso. Então, veja bem, Cristo gerou Jesus. Cristo não era o homem lá? O primeiro homem que Deus criou, não era o homem? Primeiro os grandes tronos, não saiu o halo e não era o homem que Deus criou? Aquele homem é que gerou Jesus no ventre da Maria. Aquele homem é que veio para Abraão e se transformou num humano, porque Deus pegou um punhado de terra, segundo o profeta ensina, soprou e fez um corpo e ele entrou dentro. Mas era aquele Logos lá, era o Elohim. Aquele que visitou Jesus, o Elohim, ele morou, aliás, que visitou Abraão, ele morou dentro de Jesus. Vocês, é difícil entender isso, mas precisa pensar, precisa bater com a cabeça para pensar. O homem que Deus criou lá, o Logos, que era o homem, gerou Jesus no ventre da Maria, um corpo físico, um corpo humano. Gerou por quê? Por que Deus gerou aquele corpo de Jesus ali no ventre da Maria? Porque tudo tem um porquê. Por quê? Porque ele precisava morar num homem para caminhar junto com os homens, através do homem. A palavra homem, na homologia, quando a gente estuda a homologia, na homologia, a palavra é homologia com H, homologia. A palavra homo, ela quer dizer transformação, transforma. Quer dizer, é o único ser que se transforma. Você vê que tem o homossexual que eles falam aí, é uma mudança de sexo, embora é pervertida, mas a palavra quer dizer isso, mudança. O homem, mulher, a mulher, homem. Quer dizer, isso é antibíblico, mas existe essa palavra. Então, Deus criou o homem porque sabia que Deus podia virar o homem e o homem podia virar Deus. Para vocês entenderem como é que é. Dá para compreender isso? Então, ali, quando ele gerou o Jesus ali no ventre da Maria, ele gerou o homo que poderia ser transformado em Deus, para que através daquele Deus, isso é a expressão Deus que eu estou falando, vocês já sabem, para que aquele homem tivesse virtude, para que os homens aqui se transformassem em Deus. Isso aí que o povo não consegue aceitar, e o profeta mostra claramente que nós somos deuses na terra. Crê quem quiser crer, mas que a Bíblia mostra e o profeta fala e Jesus falou, né? Não diz a Escritura, quando eles criticaram Jesus que queria ser Deus, Jesus falou assim, não diz a vossa Escritura que aquele em quem a palavra estiver nele, vós sois deuses? Não está escrito isso? Então você vai notar que essa palavra é Cristo. Nós não aprendemos que o Cordeiro é Cristo, o Logos é Cristo. A palavra é Cristo. Quando você lê a palavra, ela é letra aqui dentro, ela é letra aqui. Quando ela entra dentro do seu ouvido, você está no Espírito, o Cristo que está dentro de você vivifica ela. Amém. Por isso que a palavra, a Bíblia diz, a letra mata e o Espírito vivifica. Dá para vocês compreenderem assim? Amém. Isso é muito sobressalente para nós. Nós precisamos entender esse tipo de coisa. Então esse Cristo que gerou, vamos dizer que o Logos que gerou, o homem que gerou Jesus no ventre da Maria, o Logos, vamos pôr o nome nele de Cristo agora. Porque do Novo Testamento para cá é Cristo.
do Novo Testamento para lá, para trás, era Messias, estava esperando o ungido. O ungido com o que ele está esperando? Ungido com o Espírito Santo. Você vê que Joel profetizou isso. Ele falou assim, olha, Deus falando através de Joel 2, 28, lá por aí. Eis que eu vos enviar, derramarei o meu Espírito. Ele não falou tem Bíblia que fala mas a maior parte é derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Você observa lá na Bíblia que está escrito assim, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quer dizer, nunca tinha tido o Espírito Santo misturado com carne. Os profetas não era Deus encarnado, Deus sobre eles. Era Deus sobre eles. Então a unção vinha só em cima e ungia eles para eles falavam assim. E você vê que eles falavam assim, diz o Senhor. Eles nunca falavam de outra forma, assim diz o Senhor. Você vai ver que quando Jesus veio, que ele começou a falar, ele nunca falou assim diz o Senhor. Ele fala, na verdade vos digo. Era Deus falando. Olha, quando nós falamos na palavra falada, tem tanta doutrina sobre palavra falada que eu, sinceramente, eu não gosto muito de ouvir muito. Eu já estou muito saturado. Eu já estou 50 anos de leitura e observação, satura muito. Vocês não sabem disso, mas satura. Então eu vejo como é que faz, como é que pode fazer isso? Põe uma coisa no lugar da outra, põe outra no lugar da outra. Não é assim. Cristo, ele está derramado sobre nós agora. E você fala, eu tenho a unção. Eu acredito que você tem a unção. Mas como que eu tenho a unção? Quando eu me interesso pela mensagem, pela palavra. Aí mostra que você tem a unção. Sabe, o batismo do Espírito Santo é isso aí. Você tem interesse, ainda que você eu não gosto de ler, tudo bem, mas você gosta de ouvir? A fé vem pelo ouvir. Está entendendo? Não gosto de ler, porque tem gente que não é que não gosta, não tem facilidade para ler, tem dificuldade para ler. Tem gente que começa a ler, dorme. Tem dificuldade, outros não conseguem. Mas se fosse só ler, tá bom, mas lá a Bíblia diz que ouvi a palavra de Deus, ouvi ela. A fé vem pelo ouvir. Então, aí você fala, mas o surdo? O surdo, ele tem os sinais dele, ele sabe, ele aprende de outra forma. O cego tem os sinais dele, aprende de outra forma. O surdo aprende por sinal. Você vê lá quando estão falando aí no rádio, aí os políticos, tem sempre um lá fazendo assim. Se nós tivéssemos essa habilidade, nós podíamos ter alguém aí pregando e alguém está fazendo assim. Tá? Isso aí, quer dizer, o que você está pregando? Para o surdo. O outro é Braille, sinais Braille, o cego é Braille, é mão, papo. Então, Deus não deixou ninguém inocente. Não vai deixar ninguém inocente. Se o seu Espírito, se ele é predestinado, ele vai procurar. Ele vai procurar. Tem uma tendência para isso. Então, veja bem que esse mesmo Cristo que entrou em Jesus, na Maria, gerou Jesus e morou dentro dele, no Calvário ele saiu e mora na igreja. É o que nós estivemos ensinando. Vamos meditar mais um pouco aqui. Então nós vamos aqui para a estatura de um varão perfeito. O profeta diz aqui, recorde, Deus se revela em 3 maneiras. Primeiramente, ele se revelou numa coluna de fogo. Isso foi chamado de Pai. Então, aquele mesmo Deus se manifestou em Jesus Cristo. Isso foi chamado de Filho, quando ele fez o corpo. Em terceiro, ele por meio da morte daquele corpo, ele
santificou uma igreja na qual ele podia morar. Entenderam isso? É bem curtinho e claro. Ele primeiro era... Nós temos que entender uma coisa que eu vou mostrar para vocês que às vezes nós não vemos. Primeiro, ele manifestou na coluna de fogo. Se a coluna de fogo aparecesse aqui para nós iríamos ficar até meio tonto, né? Bobado, admirado, gritando, não é? Não ia? Você vê como é que nós somos cegos espirituais? Você vai ver. É por isso que eu te falo, a atenção nossa espiritual tem que ser aguçada. Bom, aí aquela coluna de fogo, que chamava paz, se nós visse ela aqui, nós iríamos ficar bem admirados, ela se transformou na pessoa de Jesus Cristo. Mas se nós chegássemos a ver a pessoa de Jesus Cristo aqui, por acaso ela entrasse ali na porta e chegasse aqui e dizesse, passe convosco, nós não tem porta para sair daqui. E tanto que nós ia ficar apavorado. Eu não ia. Então veja bem, quando Deus se fez corpo, mas em terceiro lugar, depois da morte daquele corpo, ele santificou uma igreja a qual podia morar. Então, esse povo que crê no novo nascimento, que crê no batismo do Espírito Santo, quem é esse povo? O que é isso aí? Vocês têm noção? Você tem noção? Ele morreu, o corpo dele. Do corpo dele saiu o que estava dentro do corpo dele. E ele mora. Agora ele santificou uma igreja para morar nela. Ele mora nela. O que você vê nessa igreja aí? O que ela é? E aí, Eduardo? Essa igreja se torna Deus. Se torna o corpo de Deus. O corpo. Que é o corpo. O Deus agora para nós é Cristo, não é? Deus é Cristo. Então ela se torna corpo de Cristo. Vocês lembram que eu ensinei sobre o corpo de Cristo? O corpo de Jesus? Do corpo de Jesus saiu o corpo de Cristo. Não saiu? Lembra que eu ensinei? Do corpo de Jesus, no Calvário, ele derramou água, sangue, Espírito e se tornou o corpo de Cristo, né? Bom, o que é o corpo de Cristo? Vamos mostrar aqui para vocês entender o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, não é? Eu ensinei a vocês que o corpo de Cristo é a igreja. Mas de que forma? Qualquer igreja, de qualquer maneira? Não, aqui está a foto. Aqui está a foto do corpo de Cristo. Note bem o que é o corpo de Cristo. Você vai ver nas 7 eras da igreja, que ali está escrito assim: as 7 eras da igreja, não é as 7 eras das igrejas. Vocês entendam isso, porque a língua muda muito o quadro. Quando você fala as 7 eras das igrejas, então tinha muitas igrejas, não é isso? O plural modifica o sentido, mas não é. As 7 eras é plural, eras, tempos. E igreja é uma só, igreja, não é várias igrejas. Então essas 7 eras, quer dizer, em 7 tempos, isso quer dizer, eras quer dizer tempo. Em 7 tempos, Deus formou a sua igreja, a igreja, artigo definido, a igreja, não uma igreja. Não é a igreja do fulano, a igreja do ciclano, a igreja do bertano, não. É a igreja. A igreja de quem? A igreja de Cristo. Quer dizer, a igreja da unção,
Por isso que se diz cristão. Hoje, cristão é generalizado, todo mundo é cristão. Não, esse generalizado não faz efeito, porque a igreja ela acompanha os mensageiros. A primeira era da igreja, não das igrejas, foi Éfeso. São Paulo foi o primeiro pregador para os gentios, para formar a igreja. O segundo foi Irineu, terceiro Martim, cada mensageiro uma. O quarto Columba, o quinto Lutero, o sexto Wesley, o sétimo Elias. Bom, para entrar nessa igreja, normalmente ou naturalmente tinha que nascer de novo. A escritura de Jesus lá em São João 3 mostra isso. Se não nascer de novo, não vê o reino dos céus. E a igreja já está no reino dos céus. Agora, vamos notar que essa igreja, ela chegou até Laodiceia. Eu vou parar de expressão aqui e vou continuar com a leitura aqui. Vamos ver aqui. Foi Deus sobre nós, lá no Velho Testamento. Foi Deus conosco na pessoa de Jesus. E Deus em nós, no batismo do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo não faz só você falar língua, não. O Espírito Santo não faz você só profetizar. O Espírito Santo faz você falar língua, mas faz o que não se arrependeu também falar. Porque o Espírito Santo tem 3 escalas também. O Espírito Santo vem no corpo de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não bebe, não fuma, não joga. O Espírito Santo está no corpo dele. E tem o Espírito Santo no Espírito, que a pessoa faz cura, faz maravilha, faz tudo, mas não é salvo também. O Judas estava lá. E ele pregou, expulsou o demônio, curou o enfermo, foi zeloso, foi um profeta, um apóstolo zeloso, mas ele pereceu. Então, o Espírito Santo, ele faz você falar a língua, porque não adianta nós falar, não, nós não falamos língua, mas nós temos o Espírito Santo. Não, às vezes você não fala a língua, porque você não creu ainda direito, não crê como deve, ou não precisa, ou não necessita. Porque se Deus precisar fazer uma profecia aqui dentro da igreja, o que nós precisamos nos tornar, que é o que nós estamos embaranhados, como diz o ditado, com todas as coisas que se ouve, que se vê, que você também, sozinho, você não entra, você não aceita o que é certo por causa de ouvir o que é errado. Essa é a realidade. Você tem que fechar o ouvido para os outros e crer na palavra, na sua palavra, na sua vida cristã. Quando você crê na sua vida cristã, você vai cultivar ela, você vai falar a língua, você vai profetizar, você vai falar em espírito, a hora da necessidade. Deus não vai falar a língua à toa. Deus não faz nada para demonstração. Você não vai fazer uma profecia aí mentirosa. Essa profecia tem que cumprir. Você tem que estar santo, honesto, justo, que hoje não está tendo. Antigamente tinha mais. As denominações, no princípio, há 50, 60 anos atrás, tinha gente santa, a profecia falava e cumpria, e acontecia ali dentro. Eu conheci coisa que aconteceu lá há 50 anos atrás, mais 53, 54 anos atrás, profecia cumprir, e eu ficar com medo de terminar de falar e aquilo acontecer, e depois que aconteceu, ficar mais, o que é isso? Como é que aconteceu isso? Deus estava avisando, entendeu? Então muitas profecias aconteceram, existiam as falsas também, não resta dúvida. Sempre o falso acompanha o verdadeiro. Agora, você não vai anular o verdadeiro por causa do falso. O que nós estamos fazendo é anular o verdadeiro por causa do falso.
Está entendendo? Isso aí tudo é ruim para nós. Você não crê muito na oração. Você fica pedindo oração para um, pedindo para outro, isso aí não funciona. Pede oração, ora, você crê na palavra, ora, você pede na sua igreja, onde você tem fé, onde você crê no seu pastor, no seu pregador. Porque se você não crê, não tem jeito de ter fé. Então veja bem. Agora, então, que é um tabernáculo? Agora, aqui no parágrafo 32, o profeta diz: um tabernáculo é um lugar onde vamos descansar, onde nós refrescamos como descanso de dormir. Agora, em Hebreus, Paulo diz: pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício, Cristo, né? E oferta não quisestes, mas corpo me preparaste, corpo para Cristo, para essa unção. Essa unção, quando entra dentro de nós, ela muda o nosso ser. Então, o que é um tabernáculo? É um corpo, Deus morando num corpo. Quando Deus desceu sobre o monte, se uma vaca, um bezerro tocasse lá, eles morreriam. Veja, Deus é santo, ontem, hoje e eternamente. Nós estamos desqualificando a Deus. Sinceramente, eu vejo o povo desqualificando a Deus. É uma coisa do outro mundo, isso aí, do mundo errado, uma coisa do diabo, do inferno. Tem dois mundos, outro mundo. Tem o outro mundo que é o céu e tem o outro mundo que é o inferno. Mas é uma coisa do outro mundo, essa desqualificação que nós estamos fazendo contra o profeta de Deus, contra a mensagem que ele trouxe para nos restaurar a nossa fé. E nós ficamos especulando uma coisa e outra. Então, veja bem. Agora, a Bíblia diz que aqui, Estevão falando de Salomão, construindo um templo, e Salomão lhe edificou casa. Aqui, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Deus não tem, essa igreja aqui é de Deus. Isso aí, falar isso é coisa do diabo. Deus não tem, essa igreja aqui é dele, aquela igreja lá é dele, aquela igreja, a igreja de Deus é céus e terra. Amém. Ligação dos céus à terra, da terra aos céus. Se você tiver... Meu pai era tão não sabia, não aprendeu nada no português, mas ele tinha certas ideias que era estranho. Ele falava assim: meu filho, você quer falar com Deus? Dobra o joelho debaixo daquela árvore ali que não tiver ninguém perto e fala com ele, que ele vai te atender ali mesmo. Ele ainda falava assim: depois você bate 3 vezes no tronco. Eu não sei por que era isso, mas ele ensinava isso. No fundo ele tinha uma razão. Deus está em toda parte, Deus não está na igreja, Deus está na palavra. O profeta diz isso. Se você crê na palavra, viva ela, Deus está em você. Então veja bem, que coisa, casa me edificarei. Agora, um corpo me preparaste. Deus mora na estatura de um homem perfeito. Isso aqui parece comum, mas ele não mora numa estatura que não esteja completa. Estatura quer dizer o tamanho, o seu corpo, sua estrutura. Vocês vão notar que para servir ao governo, não sei agora, né, que agora é estranho, tudo diferente. Mas a gente tinha que ter peso, tinha que ter altura, né? Não tinha que ter nada, cirurgia, sinal de cirurgia nenhuma, para servir o governo naquele tempo. Aí você ia servir o governo. Então, quando eles estavam, vamos dizer na nossa língua aqui, castigando um soldado lá, eles estavam castigando um cara sadio. Eles não estavam castigando um doente com dó. Ele passou por vários exames para chegar lá. Então, eles não tinham misericórdia. Está entendendo? Lá eles costumavam dizer assim: ó, aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não vê, viu? Porque a mãe é danada para apoiar o filho, né? E lá não tem isso, não. Lá não tinha isso.
Deus faz a mesma coisa. Quando Ele te chama, Ele te cura. Ele te santifica. Curar, santificar é curar. Ele te cura, Ele te santifica. Ele te inocenta tudo quanto é coisa. É justificação. Ele justifica, santifica e põe o Espírito Santo. Quando Ele põe o Espírito Santo, você está sadio, meu filho, você tem que trabalhar. O Espírito Santo é para fazer serviço, é para trabalhar. Pode ler na mensagem adoção, o profeta ensina isso. Então, nós não podemos ser vagabundos, preguiçosos para o Evangelho, nós temos que ser corajosos. Corajosos, firmes, fortes, irmã Sebastiana. Você devia fazer uma estátua e pôr na frente desses irmãos, tudo, para eles saberem o que é sacrifício para servir a Deus. Porque ela tem eu não estou santificando ela tem um instinto de servir a Deus como necessita servir. E todos nós devemos ter isso aí. O compromisso do cristão não é com o pastor, não. O compromisso do cristão é com a palavra, é com a Bíblia. Você não fica fazendo nada por causa do pastor, que vocês vão perecer, você e o pastor. Vocês ficam fazendo pela palavra, por Senhor. É isso que nós temos que fazer. Então, veja bem, essa estatura varão perfeito é o tamanho que um cristão deve ter. Tamanho, medida e altura. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Amor fraternal não é amor de bagunça, não. Não é amor de bagunça, amor de comida, de bebida, de festa, não é esse tipo de amor. A palavra fraterno no italiano quer dizer irmão. Fraternal é amor de irmãos. Irmãos como? O meu irmão carnal que não está aqui, que crê do jeito que ele crê lá, aquele é meu irmão? Não, o meu irmão é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Jesus falou isso quando a Maria jogou no rosto dele. Sua mãe, alguém chegou e falou: sua mãe e seus irmãos querem falar com você ali, está chamando você. Ele falou assim: meu irmão, minha mãe, meu pai, meu irmão é aquele que faz a vontade de Deus que está no céu. Não é isso? Então, quem é fiel à mensagem, fiel à palavra, é nossos irmãos. Quem não é, não é. Ele tem que nascer de novo para ser. Ele pode ser, mas ele precisa nascer de novo. Vocês estão entendendo esse? Não adianta nós querer carinhar e cariciar, isso não resolve nada. O juízo de Deus não tem nada que livra dele, só é ele está avisando. O profeta tem aquela mensagem, aviso e julgamento, advertência depois juízo. No português eu traduzi diferente, juízo depois julgamento. Então veja bem, agora, na mensagem de acusação, o profeta disse: porque eles a crucificaram, eles não podiam crucificar a palavra mais do que eles puderam crucificar a Deus. Eles puderam crucificar a Deus, eles puderam crucificar o corpo que continha Deus. Você vê que o diabo lá, segundo o profeta mostra lá, quando Jesus chegou lá no inferno, lá, que ele bateu na porta, chutou a porta lá e pegou a chave, o diabo falou assim, é o profeta que conta essa passagem, ele falou assim: eu pensei que eu tinha te matado quando eu matei o João, eu pensei que tinha matado quando eu matei fulano, você já sabe disso aí, eu já pensei que você tinha matado, que eu tinha te matado, né? Por quê? Eles matavam o corpo, matavam o corpo pensando que estavam matando Deus. E o corpo de Jesus ele não teve jeito de matar, porque já estava glorificado, ele transformou o corpo humano em corpo divino, não tinha como matar. Isso aí é muito profundo, nós vamos aprender isso futuramente, vocês vão ver isso aí, essa transformação. Agora veja, então, eles puderam crucificar aquilo, porém eles não puderam crucificar a Deus. É por isso que fala, morre o homem, mas o ministério não morre, né? Aí as pessoas interpretam assim: bom, o pastor Euclides morreu,
vamos continuar com o ministério dele aqui, o ministério do pastor Joaquim aqui, né? Você não faz isso, que isso é espiritismo, viu? A Bíblia fala para não invocar os que dormem. Quando vocês falam muito no meu nome aqui, invoca no meu nome depois que eu morrer, você está invocando os mortos. Não desinquietai. Vocês não mexem com isso. Creia na mensagem, ouve a mensagem, leia a mensagem. Nós temos tudo para crer na mensagem. A mensagem é o nosso guia. É ela que é o nosso guia. Eles puderam... Então, as pessoas falam, mas morre o homem, não morre o seu ministério. Não, o Cristo que está no homem não morre. O Cristo que está no homem. O ministério da noiva é Cristo. Se eu morrer, o meu ministério pessoal acaba, mas o ministério de Cristo continua. Está entendendo? É Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem. Vocês até ouviram uma fita e falam, não, estamos ouvindo essa fita, tudo bem, mas você não está crendo em mim, você está crendo na mensagem que você está ouvindo. Aí é Cristo. É isso que nós temos que entender. Agora, Jesus Cristo era a pessoa, o homem, Deus. Ele era a manifestação de Deus. Eu estou lendo a mensagem de acusação, parágrafo 167. Ele era Deus em forma de corpo, para refletir a palavra de Deus para aquela era, para fazer aquela era ver a promessa de Deus para aquela era. Então, cada era, Deus usou uma forma, uma figura. Então, você vai ver que na era de Paulo, Deus usou, na era de Éfeso, Deus usou a pessoa de Paulo, ele era Cristo em Paulo, manifestando a palavra para aquela era. Está entendendo esse assunto? Em Irineu, mesma coisa. Deus mudou, né? Trouxe o mesmo Deus, o mesmo Cristo, entrou em Irineu e trouxe a mensagem, manifestando para aquela era a pessoa de Jesus. A pessoa está lá em cima e o Espírito está aqui embaixo manifestando, mostrando a pessoa. Quando você vai na ceia, você vê Cristo aqui, mas você percebe ou pressente a pessoa de Jesus Cristo lá no trono, no altar, com sangue ainda para os nossos pecados. Nós vamos aprender isso futuramente. Eu creio que agora eu senti vontade de ensinar vocês o que já ensinei passado e as pessoas não deram muito valor, mas eu acredito que a alguns vai dar valor. A alguns. Não digo que todos, mas alguns vai dar valor. Então, aí eu fazer que nem o outro, fazer que nem o velho lá o Simeão lá, agora eu descanso em paz. É porque agora só tem que esperar no descanso da paz, né? Então, veja bem, um lindo tipo ali, tudo tipificado de Deus tirar. Veja bem, agora aqui tem, no parágrafo 61, um lindo tipo ali, tudo tipificado de Deus, tirar o lado de Cristo, a noiva. Estão vendo? Deus abriu o lado de Adão e tirou uma costela que o homem tem, ele tem uma costela menos. Isso eu já expliquei para vocês na outra mensagem. No Calvário ele tirou. Veja bem, agora no parágrafo 251 dessa mensagem de acusação, o profeta diz: quando alguém morre, lhe tiram todo o sangue e embalsamam. Isso é quando aqui nós quase não conhecemos isso, né? Tem duas coisas aqui, uma é enterrar e a outra é queimar, né? Tem só duas coisas. Mas no velho tempo, eles embalsamavam. As pessoas, você embalsama um homem, ele fica aí. Você já pensou se... Eu não achei isso muito certo. Você embalsamar seu pai ficar 20 anos aí, 30 anos, você olha lá no canto, ele está lá. Fica meio estranho, não fica? Parece até, né? Não, é meu pai, tudo bem, mas o camarada está lá sem falar nada, nem está o irmão Samuel lá, Daniel, esqueci o nome dele outra vez. Como é que é o seu nome?
Natanael, está lá no canto, você põe o seu pai lá no canto da casa, então você passa e dá uma olhadinha assim, não fala nada. Eu estou fazendo uma brincadeira para vocês aqui. Passa amanhã, dá uma olhadinha. Não fica bom não, né? Ainda não é mesmo? Aí vocês vão ver o que é. O corpo sem a alma e sem o espírito é morto. Pior é acordar de noite. Pois é. São coisas que a gente brinca para despertar a mente de vocês, porque tem coisa que precisa despertar. Você precisa de certas tolices para despertar, senão as pessoas não despertam a mente, né? Então você vai ver que as múmias antigas, aquelas múmias lá se fala múmia, mas eram os faraós. Naquele tempo eles ponhavam na pirâmide, e a pirâmide ela tem um raio, ela tem uns ângulos, 4 ângulos, que o raio do sol não atinge ela. Você sabe que o que cria nós, o que destrói nós é o sol. Os raios do sol entram dentro de você e passa pelos pés e vai lá e volta, que dá atração, segura nós de pé. Então, eles colocavam lá a pirâmide, se você colocar ela no grau, eu tenho os graus dela lá, nunca fiz, tem coisa que não interessa muito. Mas você faz os graus dela certinho, sem errar, e você põe um estradeiro embaixo assim, você pode pôr um peixe lá, ele fica 1 semana, 2, não apodrece. Não apodrece, ele fica... E eles tinham uma maneira de fazer as múmias, que eles viram... A pirâmide petrifica a múmia, o seu corpo vira pedra, petrifica. Mas aqui o profeta está falando do embalsemar. Então, para embalsemar, tem que tirar todo o sangue. Você não pode ter sangue nem água no seu corpo. Eles têm uma maneira de tirar tudo e aí vai embalsemar. Então, quando o profeta diz, tira o sangue a um corpo, aquele indivíduo já não vive, morreu, acabou. Você não tem sangue e nem água do seu corpo. Aí o profeta está falando aqui uma coisa que nós, às vezes, não acreditamos muito. Então, a única coisa que se pode fazer para que viva de novo o indivíduo seria-lhe botar um sangue novo no seu corpo. Entendeu? Botar um sangue novo no seu corpo. E agora introduzimos sangue de Jesus Cristo no nosso corpo. Quando nós morremos para o mundo, é isso aí que vocês precisam, porque, olha, eu já tenho sofrido tanta luta com isso aí, que a pessoa diz, não, eu sou nascido de novo e tem um tamanho de um temperamento atrapalhado, vive fazendo coisa errada e é nascido de novo. Nascido de novo não peca. Você pode falhar, o falhar é aquilo que você está inocente. Você falha porque você pensa que você está certo e está errado, é isso que é falhar. Mas você vai pensar que adulterar você está enganado? Você sabe que não está enganado em adulterar, você sabe o que é pecado. Então, a semente de Deus, você tirou todo o seu sangue, não tem mais seu sangue. Você aplica o sangue de Jesus no novo nascimento. É por isso que fica sangue do sangue de Jesus, carne da carne. O profeta fala isso em centenas de mensagens, o povo não aceita, esses pastores não aceitam de jeito nenhum, não crê de jeito nenhum, e está certo. Quem não nasce de novo não pode ver o reino do céu, nunca vai ver e nunca vai aceitar. E ninguém vai discutir com eles para eles aceitar. E ninguém é obrigado a aceitar. Então, veja bem, o sangue de Jesus Cristo é isso que produz fé. O sangue de Jesus Cristo, o novo nascimento, o sangue de Jesus Cristo é que vai fazer você ter fé, virtude, é a vida da fé, ciência, temperança, paciência, piedade, é o crescimento da estatura. Então não é muito fácil a estatura, porque ela não é
a visão por fora, ela é a visão por dentro. A estatura, você não tem que estar fora dela, você tem que estar dentro dela. Entenderam? Logo, Deus, por meio disto, também tem trazido as 7 eras da igreja, para mostrar os 7 passos sucessivos da igreja, da construção da igreja. Então, todo esse povo que está, de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, eles nasceram de novo para aceitar isso aí. Porque nós vamos aprender, não sei se à noite nós cai nisso, mas nós vamos aprender que a salvação tem 2 tipos, né? 3 tipos de salvação. Mas nós vamos deixar isso para depois, senão nós não termina aqui. Agora, a mensagem de Deus escondido e revelado em simplicidade, o profeta diz, nós já aprendemos, a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja é, num sentido aqui, todos aqueles que falam que são cristãos. Não é só a mensagem, nós vamos aprender que a mensagem é separado da igreja. Vocês já viram como que é a mensagem? Vocês já entenderam que a mensagem, a noiva é separada da igreja? Vocês já entenderam? Isso aí é um pouco complexo. Você vê o Filho de Deus, que é o Espírito Santo, que é Cristo, ele andou nas 7 eras da igreja. Ele veio em todas as 7 eras da igreja, essas 7 eras da igreja. Você pode olhar lá no Apocalipse, quando fala das 7 eras, o Filho do Homem, com o Filho do Homem nas 7 eras. Vocês já viram aquilo lá? Apocalipse 1. Primeiro capítulo. Então lá fala a questão que o Filho do Homem está nas 7 eras. Né? Os 7 castiçais, que são as 7 igrejas. 7 igrejas, isso. Mas você vai ver que quando chegou na última era, Deus tem um crescimento. Esse crescimento é como nós mesmos, pessoas. Você cria um filho, você está criando ele. Bom, você está criando ele para um serviço. Quando chega na hora de complementar o serviço, ele fecha a porta e não deixa você entrar. Então, você não vai completar serviço com a igreja. As 7 eras foi tudo. Na mensagem que o irmão Genivaldo mostrou, nós vamos mostrar lá a sessão da noiva, a sessão da Virgem louca e a sessão da Virgem prudente e o mundo. Não sei se a intenção do irmão Genivaldo era essa, não vi. Só que ele mandou para mim e eu vi isso. Não sei se vai bater com a ideia do irmão Genivaldo. Mas depois nós vamos ver isso. Aí, na última era, a noiva de Cristo fechou a porta para Jesus, para Cristo. Foi aonde, você lembra que teve a prostituição de Adão, a noiva de Adão, teve a prostituição da noiva de Jeová, Samuel lá, teve a prostituição da noiva de Cristo, ali em Niceia, e depois teve a porta fechada para Jesus, para manifestar, porque Jesus vem no fim para manifestar pessoalmente. Ele ia manifestar na noiva, o corpo da noiva teria que ser transformado de espiritual para glorioso, que é o que nós vamos ter que ser glorificado aqui para encontrar com ele lá, que ele já está glorificado. Nós não vamos entender isso agora. Mas você vê que na última era ele está na porta. Eis que eu estou às portas e bato. E ninguém podia atender. Então ele teve que manifestar em outro sentido. Ele manifestou como Filho de Deus,
em todas as 7 eras. Na última era, ele ficou para o lado de fora como filho de Deus. Ele veio e estava na porta, então ele precisou manifestar como filho do homem. Vocês já leram isso, né? Manifestar como filho do homem. Então, como filho do homem, eu já vi muitos pregadores dizendo que o filho do homem é profeta, é o profeta. Outros pregadores dizendo que o filho do homem é Jesus. Não, tudo isso está certo. O filho do homem é Jesus, o filho do homem é profeta, mas a manifestação do filho do homem é para essa era, é para nós. A manifestação do filho do homem não é o filho. O profeta, o irmão Branham, não era o filho do homem. Ele diz isso na mensagem, como é que chama aquela mensagem? Cristo, os ungidos do último dia. Não é o filho do homem. O mensageiro do 7º anjo não é o filho do homem. Ele veio para manifestar o filho do homem. Então isso aí tem um entendimento aí, manifestar e fazer ele movimentar. Então o filho do homem é Cristo em nós. Cristo na noiva, manifestando. Ele precisou fazer isso depois que a porta foi fechada. Então, agora o corpo de Cristo é a noiva. Ela saiu do corpo da igreja, ela saiu da igreja. Porque, então nós não estamos mais na era da igreja, nós estamos na era da noiva. Não sei se vocês entenderam isso no estudo que eu dei. A era da noiva. A noiva sai da igreja. Por isso que sai dela por meu. Por quê? Porque as igrejas estão tudo em confusão. Então o eleito vai sair da confusão e vir para a palavra, no lugar que queira que está. Amém? Eu creio que tinha muito mais coisa aqui, mas vamos ficar assim. Eu creio que quase tudo bate um pouco no mesmo sentido. Vamos agradecer a Deus. Nós te agradecemos nesta manhã por tudo que nós temos feito. Pedimos que o Senhor venha nos corrigir na forma que nós tivermos errado, que o Senhor dê a nós a recompensa daquilo que estamos lutando para ter. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada irmão, cada irmã. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.